309 homens mortos, cada um deles abatido por uma única bala. Os nazistas ofereceram uma fortuna pela cabeça dela. Colocaram atiradores de elite especialmente treinados em sua caça. Enviaram esquadrões inteiros atrás de um único objetivo: silenciar a mulher que se tornara o terror absoluto das trincheiras alemãs. Mas Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko tinha outros planos. Quando a primeira bala partiu de seu rifle Mosin Nagant, naquela manhã de agosto de 1941, nas colinas próximas ao Belyayevka, ela não imaginava que aquele disparo marcaria o início de uma das carreiras mais letais da Segunda Guerra Mundial. O soldado alemão que avançava confiante pela clareira caiu instantaneamente. Ela tinha 24 anos, acabara de se formar em História na Universidade de Kiev e agora estava prestes a fazer história de uma forma que nunca esperara. Antes de começarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. A história de Lyudmila começara muito antes daquele primeiro disparo fatal. Nascida em julho de 1916, na pequena cidade de Bila Tserkva, na Ucrânia, ela cresceu em um período de transformação brutal na União Soviética. Seu pai trabalhava como operário em uma fábrica e sua mãe era professora. Desde cedo, Lyudmila demonstrava uma determinação que impressionava todos ao seu redor. Enquanto outras meninas de sua idade brincavam com bonecas, ela preferia competir com os garotos em atividades que exigiam força e coragem. Aos 14 anos, quando sua família se mudou para Kiev, Lyudmila descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Em um clube de tiro local, ela segurou pela primeira vez um rifle. A sensação da arma em suas mãos, o peso equilibrado, a precisão necessária para acertar o alvo, tudo isso a fascinou de imediato. Enquanto outros adolescentes procuravam entretenimento em bailes e festas, ela passava horas no estande de tiro, aperfeiçoando sua pontaria, estudando ângulos, calculando distâncias, compreendendo como o vento afetava a trajetória da bala. Seu instrutor, um veterano da Primeira Guerra Mundial chamado Sergei Volkov, percebeu rapidamente que tinha uma aluna excepcional. Lyudmila não apenas aprendia rápido, ela absorvia cada detalhe técnico com uma intensidade quase obsessiva. Volkov começou a ensiná-la técnicas avançadas, segredos que normalmente reservava apenas para seus melhores alunos. Como controlar a respiração nos momentos antes do disparo. Como calcular a distância usando apenas a visão. Como ler o terreno e prever o movimento do alvo. Aos 16 anos, Lyudmila já superava a maioria dos atiradores adultos do clube. Aos 18, ela se tornou campeã regional de tiro esportivo. Mas para ela, aquilo era mais do que um hobby ou uma competição. Era uma habilidade que ela dominava com uma dedicação quase científica. Ela mantinha cadernos detalhados sobre cada sessão de treino, anotando condições climáticas, distâncias, resultados, áreas de melhoria. Tratava o tiro com a mesma seriedade com que mais tarde estudaria história na universidade. Quando se matriculou na Universidade de Kiev em 1937, Lyudmila parecia destinada a uma vida acadêmica tranquila. Ela se destacava nos estudos, era admirada pelos professores, tinha um futuro promissor como historiadora pela frente. Mas ela nunca abandonou o rifle. Mesmo durante os anos universitários, continuava frequentando o clube de tiro, participando de competições, mantendo suas habilidades afiadas. Era como se, em algum nível profundo de sua consciência, ela soubesse que um dia precisaria dessas habilidades para algo muito mais sério do que medalhas e troféus. Em junho de 1941, quando as divisões blindadas alemãs cruzaram a fronteira soviética em uma invasão maciça que pegou Stalin completamente de surpresa, Lyudmila estava terminando sua tese sobre a formação do Estado ucraniano. As notícias da guerra chegavam em ondas cada vez mais alarmantes.
Cidades caíam. Exércitos inteiros eram cercados e destruídos. Os alemães avançavam com uma velocidade aterradora em direção ao coração da União Soviética. Lyudmila não hesitou. No dia seguinte ao início da invasão, ela foi até o escritório de recrutamento militar em Kiev. Esperava longas filas de voluntários, mas encontrou algo diferente. Havia homens se alistando, sim, mas quando ela declarou sua intenção de se juntar ao exército como atiradora de elite, os oficiais a olharam com uma mistura de surpresa e desdém. Uma mulher? Nas linhas de frente? Com um rifle de precisão? A ideia parecia absurda para eles. O oficial de recrutamento, um major de meia-idade com medalhas da Guerra Civil Espanhola no peito, tentou convencê-la a se juntar às enfermeiras ou às auxiliares de cozinha. Explicou com condescendência mal disfarçada que a guerra não era lugar para mulheres, especialmente não no combate direto. Lyudmila ouviu pacientemente, depois apresentou seus certificados de competição de tiro, seus recordes, suas credenciais. O major examinou os documentos com ceticismo crescente. Para provar seu valor, ela teve que fazer algo que nenhum recruta masculino precisaria fazer. Os oficiais a levaram até um campo de tiro improvisado nos arredores da cidade. Colocaram alvos a 200 metros. Lyudmila pegou o rifle que lhe ofereceram, um Mosin Nagant padrão que ela nunca havia usado antes. Verificou rapidamente as condições da arma, ajustou a mira e começou a atirar. Cada bala acertou o centro do alvo. Os oficiais aumentaram a distância para 300 metros, depois 400, depois 500. Ela continuava acertando com uma precisão que deixava os veteranos boquiabertos. Finalmente, convencidos de que não se tratava de sorte, mas de habilidade genuína, eles a aceitaram. Mas não sem antes fazer uma última tentativa de direcioná-la para um papel menos perigoso. O major explicou que mulheres estavam sendo aceitas no exército soviético, em números sem precedentes, mas geralmente em funções de apoio. Lyudmila foi inflexível. Ela seria uma atiradora de elite de combate ou não seria nada. Em agosto de 1941, ela foi designada para o 25º Regimento de Infantaria da Divisão de Rifles de Chapaev, defendendo Odessa. A cidade portuária no Mar Negro estava sob cerco intenso. As forças romenas, aliadas dos alemães, cercavam a cidade por terra enquanto a Kriegsmarine bloqueava o acesso marítimo. Dentro da cidade, soldados soviéticos e civis se preparavam para o que todos sabiam seria uma defesa desesperada. Quando Lyudmila chegou ao regimento, a recepção foi fria. Os soldados veteranos olhavam para ela com desconfiança óbvia. Alguns faziam piadas em voz baixa, outros simplesmente a ignoravam. Ela era uma mulher em um mundo brutalmente masculino. E mais do que isso, era uma atiradora de elite, em uma unidade onde poucos compreendiam o valor tático dessa especialização. O comandante de seu pelotão, um tenente chamado Alexei Kitsenko, deixou claro que a considerava uma distração perigosa. Na primeira manhã em Odessa, antes mesmo de receber ordens oficiais, Lyudmila tomou a iniciativa. Enquanto os outros soldados se instalavam nas trincheiras, ela estudou o terreno. Odessa era uma cidade de colinas, com edifícios históricos que ofereciam excelentes posições de tiro. Ela identificou um prédio administrativo parcialmente destruído que tinha vista clara para as linhas inimigas. Sem pedir permissão, pegou seu rifle e subiu até o 3º andar. De sua posição, ela podia ver as trincheiras romenas a aproximadamente 400 metros. Soldados inimigos moviam-se com relativa liberdade, claramente não esperando o fogo preciso daquela distância. Lyudmila se instalou perto de uma janela quebrada, usando escombros como apoio para o rifle. Controlou sua respiração. Estudou o vento através do movimento de uma bandeira romênia tremulando à distância. Calculou a trajetória. E esperou. Um oficial romeno emergiu de uma trincheira, binóculos pendurados no pescoço,
aparentemente fazendo um reconhecimento das posições soviéticas. Lyudmila centralizou a mira em seu peito. Exalou lentamente. No espaço entre batimentos cardíacos, apertou o gatilho. O estrondo do disparo ecoou pelo prédio vazio. Através da mira, ela viu o oficial cair. Seu primeiro abate confirmado em combate real. A reação foi imediata. Soldados romenos correram para ajudar o oficial caído, expondo-se no processo. Lyudmila manteve a calma, recarregou, escolheu o próximo alvo. Um sargento que gritava ordens. Outro disparo. Outro corpo caindo. O pânico começou a se espalhar nas trincheiras inimigas. Eles não sabiam de onde vinham os tiros. Não conseguiam identificar a posição do atirador. Alguns começaram a atirar aleatoriamente na direção do prédio, mas suas balas se perdiam na fachada destruída. Durante as próximas 3 horas, Lyudmila permaneceu naquela posição, disparando metodicamente sempre que um alvo se apresentava. Ela não desperdiçava munição. Cada bala tinha um propósito. Ao meio-dia, quando finalmente desceu do prédio, havia 6 soldados romenos mortos por sua mão. Quando voltou às linhas soviéticas, encontrou o tenente Kitsenko esperando, furioso por ela ter abandonado a posição sem ordens. Mas antes que ele pudesse repreendê-la, chegaram relatórios dos observadores avançados. 6 baixas inimigas confirmadas, todas de um único atirador. O pânico visível nas linhas romenas. O avanço planejado para aquela tarde havia sido cancelado. Kitsenko olhou para Lyudmila com uma expressão diferente. Não era exatamente respeito ainda, mas o desdém havia desaparecido. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Lyudmila desenvolvia sua própria rotina de caça. Acordava antes do amanhecer, quando a luz baixa dificultava a detecção de atiradores. Mudava de posição constantemente, nunca atirando do mesmo local 2 vezes seguidas. Estudava os hábitos do inimigo, aprendendo seus horários de troca de turno, quando eram mais descuidados, quando baixavam a guarda. Ela descobriu que os soldados romenos eram menos disciplinados do que os alemães, que ocasionalmente reforçavam o cerco. Os romenos fumavam abertamente nas trincheiras, acendendo cigarros que podiam ser vistos à distância no crepúsculo. Reuniam-se em grupos para conversar, tornando-se alvos fáceis. Os alemães, por outro lado, eram mais cuidadosos, mais profissionais, mais difíceis de surpreender. Em 2 semanas de combate, Lyudmila havia abatido 23 inimigos. Os soldados de seu regimento começaram a tratá-la de forma diferente. Não era mais a mulher estranha que não deveria estar ali. Era a atiradora que mantinha as cabeças inimigas baixas, que quebrava ataques antes mesmo de começarem, que matava oficiais e criava caos nas linhas adversárias. Mas a guerra em Odessa estava se tornando insustentável. Os alemães redirecionaram mais forças para o cerco. A Luftwaffe intensificou os bombardeios. Suprimentos escasseavam. Em outubro de 1941, o comando soviético tomou a decisão de evacuar a cidade. Foi uma operação noturna desesperada, com milhares de soldados e civis sendo transportados em navios através do Mar Negro sob fogo constante. Lyudmila estava entre os últimos a embarcar. Enquanto esperava no porto, bombardeios alemães iluminavam o céu noturno. Projéteis de artilharia explodiam nas docas. Mas ela mantinha a calma, seu rifle sempre próximo, pronta para usá-lo se necessário. Quando finalmente embarcou no navio que a levaria para Sebastopol, ela olhou para trás, para a cidade em chamas que havia defendido por 2 meses. 47 soldados inimigos haviam caído por sua mão em Odessa. Sebastopol seria diferente. A cidade na península da Crimeia tornou-se o centro de uma das mais longas e sangrentas batalhas da guerra. Os alemães estavam determinados a capturá-la, não apenas pelo valor estratégico do porto, mas pelo simbolismo. Stalin ordenou que a cidade fosse defendida até o último homem. O cerco duraria 250 dias de combate brutal.
Quando Lyudmila chegou a Sebastopol em novembro de 1941, a cidade já estava sob ataque. A 11ª Armada Alemã, comandada pelo general Erich von Manstein, cercava a cidade com 11 divisões. Canhões de cerco pesados bombardeavam as fortificações constantemente. A Luftwaffe dominava os céus. As chances de sobrevivência pareciam mínimas. Mas Sebastopol tinha algo a seu favor. Fortificações preparadas desde a época czarista, sistemas elaborados de bunkers e casamatas esculpidos na rocha, posições defensivas que transformavam cada colina em uma fortaleza. E tinha defensores determinados que sabiam que recuar era impossível. O Mar Negro estava atrás deles. Só havia duas opções: resistir ou morrer. Lyudmila rapidamente estabeleceu sua rotina de combate. Sebastopol oferecia terreno ideal para atiradores de elite. A cidade era construída em níveis, com escarpas rochosas que proporcionavam excelentes campos de tiro. Ela memorizou cada rua, cada edifício, cada posição que poderia usar. Criou um mapa mental da cidade que lhe permitia se mover rapidamente, sempre um passo à frente dos contra-atiradores alemães que agora caçavam especificamente os atiradores soviéticos. Os alemães haviam aprendido com suas perdas anteriores. Sabiam que atiradores de elite soviéticos estavam causando baixas desproporcionais entre seus oficiais e suboficiais. Começaram a enviar seus próprios atiradores especializados para neutralizar a ameaça. Isso transformou partes de Sebastopol em um jogo mortal de gato e rato, onde atiradores de ambos os lados caçavam uns aos outros através das ruínas. Foi em Sebastopol que Lyudmila desenvolveu as técnicas que a tornariam lendária. Ela aprendeu a usar manequins e capacetes em varas para atrair tiros, revelando posições inimigas. Aprendeu a atirar através de fendas minúsculas em paredes, mantendo-se completamente oculta. Desenvolveu a paciência sobre-humana de permanecer imóvel por horas, esperando pelo momento perfeito para disparar. Um incidente particular demonstrou sua engenhosidade sob pressão. Durante uma manhã gelada de dezembro, ela identificou um atirador alemão excepcionalmente habilidoso, operando de um campanário de igreja a aproximadamente 600 metros de sua posição. Ele já havia matado 3 soldados soviéticos naquela manhã. Lyudmila estudou a situação. O campanário oferecia ao alemão proteção excelente e um campo de tiro dominante. Um ataque direto seria suicida. Em vez disso, ela passou o dia inteiro preparando uma armadilha. Usando um espelho pequeno, ela refletiu luz solar brevemente na direção do campanário, simulando o brilho de uma lente de mira. Depois se escondeu completamente. O atirador alemão, pensando ter identificado sua posição, concentrou sua atenção naquele ponto. Por 3 horas, Lyudmila não se moveu. Esperou até que o sol começasse a se pôr, mudando o ângulo da luz, eliminando o brilho do espelho que havia usado como isca. Quando o alemão finalmente se moveu, ajustando sua posição para compensar a mudança de luz, ela o viu. Foi uma fração de segundo, apenas parte de seu capacete visível através de uma abertura no campanário. Mas foi suficiente. Lyudmila disparou. A bala atravessou a abertura e acertou o atirador. Um dos contra-atiradores mais perigosos de Sebastopol estava morto. Histórias sobre ela começaram a circular entre as tropas alemãs. Chamavam-na de Verschiedene nomes que demonstravam um misto de respeito e medo. A Bruxa Branca, a Dama da Morte, a Caçadora de Sebastopol. Prêmios foram oferecidos por sua captura. Não apenas os soldados alemães comuns, mas comando de elite começou a considerar sua eliminação uma prioridade tática. Em janeiro de 1942, os alemães enviaram um de seus melhores atiradores especificamente para caçá-la. Era um veterano da campanha polonesa e francesa, com mais de 50 mortes confirmadas. Os dois passaram dias circulando um ao outro
através das ruínas da cidade. Cada um tentava prever os movimentos do outro, cada um procurando pela abertura fatal, pelo erro mínimo que significaria a morte. O duelo alcançou seu clímax em uma manhã nebulosa. Lyudmila havia se posicionado em um porão inundado, atirando através de uma pequena abertura ao nível da rua. Ela viu movimento em um edifício a 400 metros. Algo parecia errado. A exposição era excessiva para um atirador experiente. Era uma isca. Ela não disparou. Durante horas permaneceram em impasse. Lyudmila sabia que ele estava lá, em algum lugar. Atirador alemão sabia que ela estava próxima. A nebulosa gradualmente se dissipou com o sol da manhã. Foi quando ela o viu, ou melhor, viu o que ele pensou que era invisível. O cano de seu rifle projetando-se ligeiramente de uma janela do segundo andar, disfarçado entre escombros, mas não perfeitamente. Lyudmila fez seus cálculos. Era um tiro difícil, com ângulo oblíquo, através de uma abertura mínima. Mas era sua única chance. Ela ajustou sua mira, compensou o vento leve que agora soprava da esquerda e disparou. Através do estrondo, ela ouviu um grito distante. Manteve-se imóvel por mais 2 horas, garantindo que não era um truque. Quando finalmente soldados soviéticos checaram o prédio naquela tarde, encontraram o corpo do atirador alemão, morto por um único tiro na garganta. À medida que os meses passavam em Sebastopol, o número de baixas de Lyudmila continuava subindo. 50, 100, 150. Cada morte era cuidadosamente documentada, cada abate confirmado por observadores ou encontrado posteriormente por patrulhas. Ela mantinha um diário pessoal onde registrava não apenas números, mas observações sobre técnicas, lições aprendidas, melhorias necessárias. Mas o cerco estava cobrando seu preço. A comida escasseava. Munição tinha que ser racionada. Ataques aéreos constantes destruíam edifícios, matavam civis, criavam um inferno de escombros e fogo. Lyudmila foi ferida 2 vezes por estilhaços de granadas, mas recusou evacuação médica. Continuou lutando, com bandagens sob o uniforme. Em março de 1942, ela alcançou 200 mortes confirmadas. Era um número que poucos atiradores na história militar haviam alcançado. O comando soviético começou a perceber que tinham algo especial. Não apenas uma atiradora habilidosa, mas um símbolo potente de resistência. Uma mulher jovem que estava matando soldados do exército invencível de Hitler com precisão metódica. Lyudmila foi promovida a tenente sênior. Começaram a lhe dar atribuições especiais. Oficiais alemães se tornaram alvos prioritários. Durante um período de 2 semanas em abril, ela foi especificamente encarregada de caçar liderança inimiga. 7 tenentes, 3 capitães e um major caíram por sua mão. O impacto no moral alemão era visível. Oficiais começaram a remover suas insígnias de posto, tentando parecer soldados comuns para evitar a atenção dos atiradores soviéticos. Foi também nessa época que Lyudmila começou a treinar outros atiradores. O comando soviético queria replicar seu sucesso. Ela trabalhava com recrutas jovens, muitos ainda adolescentes, ensinando-lhes as técnicas que havia desenvolvido através de meses de combate. Alguns de seus alunos se tornariam atiradores formidáveis por conta própria. Outros morreriam em suas primeiras missões, aprendendo da forma mais brutal que a habilidade no estande de tiro não garantia sobrevivência no campo de batalha real. Um de seus alunos, um jovem de 19 anos chamado Nikolai Gorshkov, mostrou talento excepcional. Lyudmila trabalhou com ele intensivamente, compartilhando segredos que havia guardado cuidadosamente. Como identificar padrões no comportamento inimigo. Como usar o terreno não apenas para cobertura, mas como arma psicológica. Como permanecer mentalmente forte quando cercado por morte e destruição constantes.
Nikolai conseguiu 23 abates em suas primeiras 6 semanas. Lyudmila estava orgulhosa dele. Mas em maio, durante um ataque alemão particularmente feroz, Nikolai foi morto por fogo de morteiro. Lyudmila encontrou seu corpo entre os escombros, ainda segurando o rifle que ela lhe havia dado. Foi um lembrete brutal de que, não importava quão habilidoso fosse um atirador, a guerra era caótica e aleatória. E a habilidade apenas aumentava as chances de sobrevivência, não as garantia. Em junho de 1942, Lyudmila havia ultrapassado 300 mortes confirmadas. Era um número sem precedentes, especialmente para uma mulher em combate. Mas ela estava pagando o preço. Meses de tensão, constante, de viver sempre à beira da morte, de matar repetidamente, haviam deixado marcas. Ela tinha pesadelos quando conseguia dormir. Via os rostos dos homens que havia matado. Não sentia arrependimento pelos alemães e romenos que tinham invadido seu país, mas o peso psicológico era inegável. Foi então que uma granada de morteiro mudou tudo. Durante um bombardeio particularmente intenso em junho, Lyudmila estava correndo entre posições quando uma explosão a jogou contra uma parede. Estilhaços atingiram seu rosto e ombros. Por um momento aterrador, ela pensou que tinha perdido a visão. Sangue corria pelos seus olhos, cegando-a. Soldados a arrastaram para um abrigo subterrâneo enquanto o bombardeio continuava. Médicos militares trabalharam nela por horas, removendo estilhaços, suturando ferimentos. Sua visão retornou, mas os danos eram sérios. Os médicos disseram que ela precisava de evacuação imediata para tratamento adequado, caso contrário poderia ter complicações permanentes. Lyudmila protestou. Queria continuar lutando, mas a decisão não era mais dela. Em uma noite escura, ela foi colocada em um submarino que a levou para fora de Sebastopol. Foi uma viagem angustiante através de águas patrulhadas pela Kriegsmarine. Lyudmila, que havia enfrentado a morte inúmeras vezes em combate terrestre, descobriu um novo tipo de medo na claustrofobia do submarino, sabendo que uma única carga de profundidade alemã poderia transformar aquele tubo de metal em um caixão subaquático. Quando finalmente chegou a Moscou em julho de 1942, estava irreconhecível da jovem estudante universitária que havia se alistado um ano antes. Tinha cicatrizes no rosto, nos braços, nas mãos. Seu olhar havia mudado, tornando-se mais duro, mais distante. Havia visto e feito coisas que mudaram algo fundamental em sua alma, mas tinha sobrevivido. O comando soviético tinha planos para ela. Stalin pessoalmente reconheceu que Lyudmila Pavlichenko era mais valiosa viva do que morta. Não apenas como atiradora, mas como símbolo. A propaganda soviética precisava desesperadamente de heróis, e ela era perfeita para o papel. Uma mulher jovem, bonita apesar das cicatrizes, que havia matado mais de 300 invasores fascistas. Ela recebeu a Estrela de Ouro de Herói da União Soviética, a mais alta condecoração militar do país. Foi promovida a major, e então, para sua surpresa, foi informada de que seria enviada ao exterior em uma missão diplomática. A União Soviética estava desesperada para que seus aliados ocidentais abrissem uma segunda frente na Europa, aliviando a pressão no leste. Lyudmila seria parte de uma delegação que visitaria os Estados Unidos e Canadá, compartilhando sua história para ganhar apoio público. Em agosto de 1942, ela embarcou em um navio com destino aos Estados Unidos. Era uma jornada surreal. Semanas antes, estava em trincheiras ensanguentadas, matando inimigos a 400 metros de distância. Agora atravessava o Atlântico, em direção a um país que ainda não havia experimentado guerra em seu próprio território, que não conhecia as ruínas, a fome, o horror absoluto do que estava acontecendo na Europa Oriental. Quando chegou a Washington, a recepção foi complexa. Os americanos estavam fascinados por ela.
Uma atiradora de elite mulher que havia matado 309 soldados alemães era algo sem precedente. Mas havia também um desconforto visível. Muitos americanos simplesmente não conseguiam reconciliar a imagem desta mulher jovem, que sorria para as câmeras e falava calmamente em entrevistas, com a realidade do que ela havia feito. Durante entrevistas com a imprensa americana, repórteres faziam perguntas que a deixavam perplexa. Perguntavam sobre sua maquiagem, sobre seu uniforme, se ela usava batom na linha de frente. Lyudmila respondia com paciência forçada, mas eventualmente sua frustração transbordou. Em uma coletiva de imprensa particularmente tensa, quando um repórter perguntou novamente sobre seu batom, ela respondeu secamente que não usava maquiagem porque estava ocupada matando nazistas enquanto os americanos debatiam se deveriam se envolver na guerra. O comentário causou escândalo, mas também ganhou admiração. Eleanor Roosevelt, primeira-dama dos Estados Unidos, ficou impressionada com Lyudmila. As duas se tornaram amigas improváveis. Roosevelt convidou-a para a Casa Branca e as duas passaram longas conversas sobre guerra, política, o papel das mulheres na sociedade. Lyudmila viajou por todo os Estados Unidos, fazendo discursos, em comícios públicos, angariando fundos de guerra, pressionando pela abertura da Segunda Frente. Em Chicago, falou para uma multidão de 20.000 pessoas. Em Nova York, foi ovacionada em Manhattan. Mas sempre que falava, mantinha a mensagem consistente. Soldados soviéticos estavam morrendo aos milhares todos os dias, enquanto lutavam contra a máquina de guerra nazista. A Europa Oriental estava sendo devastada. A ajuda americana era crucial, mas não suficiente. Era necessária ação direta. Sua turnê de palestras foi tão bem sucedida que foi estendida ao Canadá e à Grã-Bretanha. Em todos os lugares, multidões se reuniam para ver a mulher que os jornais haviam apelidado de a atiradora mais mortal da história. Mas Lyudmila estava cada vez mais desconfortável com a celebridade. Ela não era uma atriz ou performer, era uma soldado, e cada dia longe da frente parecia uma traição aos camaradas que ainda lutavam. Em Londres, ela conheceu Winston Churchill. O primeiro-ministro britânico ficou fascinado por sua história, fazendo perguntas detalhadas sobre táticas de combate urbano, sobre o cerco de Sebastopol, sobre a determinação soviética em continuar lutando apesar das perdas catastróficas. Lyudmila respondeu com franqueza, sem embelezar os horrores que havia testemunhado, sem suavizar a brutalidade da guerra. Mas o que mais impactou Churchill foi quando ela descreveu friamente o processo de matar. Não com bravata ou orgulho, mas como uma questão técnica. Como escolher alvos. Como calcular distâncias. Como lidar com o recuo emocional de tirar uma vida humana repetidamente. Churchill, que havia visto combate na juventude, reconheceu que estava diante de alguém que compreendia a guerra em um nível que poucos alcançavam. Quando finalmente retornou à União Soviética em 1943, Lyudmila descobriu que não podia voltar ao combate ativo. Suas feridas, particularmente o dano aos olhos causado pelos estilhaços, tornavam impossível o trabalho de precisão necessário para um atirador de elite. Os médicos foram inflexíveis. Ela poderia ver bem o suficiente para funções normais, mas a acuidade visual necessária para tiros de longa distância estava comprometida. Foi um golpe devastador. Ela tinha apenas 27 anos, mas sua carreira como atiradora havia terminado. O que restava? Não podia voltar à universidade e fingir que os últimos 2 anos não haviam acontecido. Não podia simplesmente se aposentar enquanto a guerra continuava. O comando soviético ofereceu uma solução. Ela se tornaria instrutora, treinando a próxima geração de atiradores de elite. Lyudmila aceitou relutantemente. Foi designada para uma escola de treinamento de atiradores nos Urais, longe das linhas de frente. Ali, trabalhou com centenas de recrutas, compartilhando conhecimento comprado com sangue.
Muitos de seus alunos se tornariam atiradores formidáveis. Alguns alcançariam números de mortes impressionantes. Mas para Lyudmila era uma existência frustrante. Ela queria estar lutando, não ensinando. À medida que a guerra progredia, Lyudmila acompanhava obsessivamente as notícias da frente. O cerco de Stalingrado, a Batalha de Kursk, o avanço soviético para o oeste. Cada vitória trazia alívio, mas também um sentimento de perda. Ela deveria estar lá, contribuindo diretamente, não treinando outros em uma base segura centenas de quilômetros da ação. Quando Sebastopol finalmente caiu em julho de 1942, apenas semanas depois de sua evacuação, Lyudmila chorou. A cidade que havia defendido tão ferozmente, onde havia passado os meses mais intensos de sua vida, estava em mãos alemãs. Milhares de defensores soviéticos foram mortos ou capturados. Foi apenas em 1944, quando o Exército Vermelho reconquistou a Crimeia, que ela sentiu algum sentido de justiça. Durante 1944 e 1945, à medida que as forças soviéticas empurravam os alemães de volta através da Europa Oriental, Lyudmila continuou seu trabalho como instrutora. Mas estava também completando seus estudos. Determinada a terminar a educação que a guerra havia interrompido, ela retomou sua tese sobre formação estatal ucraniana. Era uma forma de manter a sanidade, de lembrar que havia vida além da guerra, conhecimento além de como matar eficientemente. Quando a Alemanha finalmente se rendeu em maio de 1945, Lyudmila sentiu um misto de alívio esmagador e vazio profundo. A guerra, que havia definido sua vida por 4 anos, estava terminada. Mas o que ela faria agora? Era uma veterana de guerra de 29 anos, com habilidades altamente especializadas que esperava nunca mais precisar usar. Nos anos imediatos do pós-guerra, Lyudmila se tornou uma figura proeminente na União Soviética. Sua história foi imortalizada em livros, filmes, propaganda estatal. Ela dava palestras, participava de eventos comemorativos, era exibida como exemplo de heroísmo soviético, mas em privado, lutava contra demônios que poucos podiam entender. Os pesadelos nunca pararam completamente. Ela via os rostos dos homens que havia matado. Não sentia culpa por tê-los matado. Eles eram invasores que haviam vindo destruir seu país. Mas o ato de tirar 309 vidas humanas, mesmo em guerra justificada, deixa marcas que nunca desaparecem completamente. Ela completou seu mestrado em História em 1945 e começou a trabalhar como pesquisadora. Casou-se novamente, depois de um primeiro casamento breve antes da guerra que havia terminado em divórcio. Teve um filho. Tentou construir uma vida normal, mas nunca poderia ser completamente normal. Ela era a atiradora de Sebastopol, a Dama da Morte. E essa identidade a perseguiria pelo resto de sua vida. Durante a Guerra Fria, o governo soviético continuou usando sua história para a propaganda. Ela era a prova da superioridade soviética, da igualdade entre homens e mulheres sob o comunismo, da determinação do povo soviético em defender sua terra. Lyudmila participava relutantemente desses eventos, sabendo que sua história estava sendo manipulada para propósitos políticos, mas também reconhecendo que talvez fosse importante que as pessoas lembrassem do sacrifício que a guerra havia exigido. Nos anos 60 e 70, ela trabalhou como pesquisadora no Comitê Central das Veteranas Soviéticas. Ajudou outras mulheres veteranas a navegar o sistema burocrático soviético, a obter pensões e reconhecimento por seu serviço. Foi um trabalho quieto, sem glamour, mas significativo. Muitas mulheres que haviam servido na guerra encontraram-se marginalizadas no pós-guerra, e Lyudmila usou sua posição e fama para ajudá-las. Ela raramente falava publicamente sobre os detalhes de sua experiência de combate. Quando jovens jornalistas ou historiadores vinham entrevistá-la, buscando histórias dramáticas de duelos de atiradores ou missões ousadas,
Ela respondia com fatos secos e sem emoção. Número de mortes, datas, localizações. Recusava-se a romantizar o que havia feito. Matar, ela insistia, nunca era glorioso, mesmo quando necessário. Em 1974, quando Lyudmila tinha 58 anos, ela finalmente visitou os Estados Unidos novamente pela primeira vez desde sua turnê de palestras em 1942. Foi como convidada da família Roosevelt. Eleanor Roosevelt havia morrido anos antes, mas os filhos da primeira-dama mantiveram contato com Lyudmila através das décadas. A visita foi profundamente emocional. Lyudmila visitou o túmulo de Eleanor, pagando respeito à mulher que havia se tornado sua amiga improvável em meio à guerra. Durante essa visita, ela deu algumas entrevistas limitadas à imprensa americana. Os repórteres, uma geração mais jovem que não se lembrava da guerra, faziam perguntas ingênuas. Como se sentia sobre ter matado tantos homens? Tinha arrependimentos? Lyudmila respondia com paciência cansada. Explicava que não escolheu a guerra. A guerra veio até ela. E quando veio, ela fez o que era necessário para defender seu país, sua cidade, seus camaradas. Um repórter jovem perguntou se ela se considerava um símbolo do feminismo, se via seu serviço militar como uma declaração sobre igualdade de gênero. Lyudmila riu amargamente. Não, explicou. Ela não estava fazendo uma declaração política quando se alistou. Estava respondendo a uma invasão. O fato de ser mulher era irrelevante para os soldados alemães que tentavam conquistar seu país. E deveria ser irrelevante para qualquer discussão sobre seu serviço. Nos seus últimos anos, Lyudmila viveu quietamente em Moscou. Sua saúde, nunca completamente recuperada das feridas de guerra, começou a deteriorar. Os estilhaços que médicos nunca puderam remover completamente causavam dor crônica. Sua visão continuou piorando, mas ela mantinha sua dignidade, recusando-se a se tornar objeto de pena. Ela morreu em outubro de 1974, aos 58 anos. A União Soviética lhe deu um funeral de Estado, com honras militares completas. Veteranos de Sebastopol, muitos agora velhos e frágeis, vieram prestar seus respeitos. Suas medalhas, incluindo a Estrela de Ouro de Herói da União Soviética, foram colocadas em exibição permanente em um museu militar em Moscou. O legado de Lyudmila Pavlichenko transcende os números. 309 soldados inimigos mortos é uma estatística impressionante, mas reduzir sua vida a esse número seria uma injustiça fundamental. Ela foi uma mulher que escolheu lutar quando poderia ter escolhido segurança, que dominou uma habilidade brutal com dedicação científica, que sobreviveu aos horrores da guerra urbana moderna, que carregou o peso psicológico de matar repetidamente, que se tornou símbolo mesmo não querendo essa fama, que viveu com cicatrizes visíveis e invisíveis, que tentou construir uma vida significativa depois que a guerra terminou. Sua história desafia categorizações simples. Ela não foi simplesmente uma heroína de guerra, embora certamente tenha sido heróica. Não foi simplesmente uma vítima, embora tenha sofrido profundamente. Não foi simplesmente um instrumento de propaganda, embora sua imagem tenha sido usada dessa forma. Foi uma pessoa complexa, navegando circunstâncias extraordinárias, fazendo escolhas difíceis, vivendo com as consequências. O rifle Mosin Nagant, que ela usou durante a maior parte de seu serviço, está agora em um museu em Moscou. É um objeto comum, produzido aos milhões durante a guerra, mas nas mãos dela, tornou-se algo extraordinário. Uma ferramenta de precisão letal que mudou o curso de pequenas batalhas, que matou oficiais cujas mortes afetaram decisões táticas, que criou pânico nas linhas inimigas. Os soldados alemães e romenos que caíram por sua mão eram, em sua maioria, jovens como ela. Alguns eram nazistas convictos que acreditavam na ideologia de Hitler. Outros eram conscritos relutantes, forçados a lutar em uma guerra que não escolheram.
Lyudmila nunca expressou satisfação em suas mortes. Reconhecia que cada bala que disparava tirava uma vida humana, alguém que tinha família, sonhos, futuro. Mas também reconhecia a realidade brutal. Era guerra total. Os alemães haviam invadido seu país com intenções genocidas. O Plano Geral Leste nazista previa o extermínio ou escravização de milhões de eslavos. Cidades soviéticas estavam sendo destruídas, civis estavam sendo massacrados, prisioneiros de guerra soviéticos estavam morrendo aos milhões em campos de concentração. Nesse contexto, matar soldados invasores não era assassinato, era defesa. Nos anos desde sua morte, a história de Lyudmila foi contada e recontada inúmeras vezes. Filmes foram feitos, livros foram escritos. Cada geração reinterpreta sua vida através de suas próprias lentes culturais. Para alguns, ela é um ícone feminista, prova de que mulheres podem fazer qualquer coisa que homens podem, incluindo combate de elite. Para outros, ela é um símbolo de sacrifício patriótico, colocando o país acima de segurança pessoal. Para outros ainda, ela é um lembrete sombrio dos horrores da guerra e do que os humanos são capazes de fazer uns aos outros quando empurrados ao extremo. Todas essas interpretações contêm elementos de verdade, mas nenhuma captura completamente quem ela era. Lyudmila Pavlichenko foi singular, produto de circunstâncias históricas específicas, tomando decisões que fizeram sentido em seu contexto, mas que permanecem quase incompreensíveis para aqueles que nunca experimentaram guerra total. O que permanece indiscutível é que ela foi, em termos puramente estatísticos, a atiradora de elite feminina mais bem-sucedida da história. Poucos atiradores masculinos alcançaram números comparáveis. Sua precisão, paciência e habilidade tática estavam no mais alto nível possível de competência militar. E ela alcançou isso não em condições ideais de treinamento, mas no caos absoluto de Odessa e Sebastopol, sob bombardeio constante, com suprimentos escassos, enfrentando alguns dos melhores soldados que a Alemanha nazista poderia mobilizar. Hoje, em Sebastopol, há uma placa marcando um dos locais onde ela operou durante o cerco. É um pequeno memorial, facilmente perdido entre os monumentos maiores da guerra. Mas para aqueles que conhecem a história, que entendem o que aconteceu naquelas colinas durante aqueles meses brutais de 1941 e 1942, a placa representa algo profundo. Representa coragem sob fogo, habilidade sob pressão, determinação diante de probabilidades impossíveis, e o preço terrível que a guerra exige daqueles que a combatem. A guerra transformou Lyudmila de uma estudante universitária idealista em uma máquina de matar eficiente, mas nunca destruiu completamente sua humanidade. Ela manteve a capacidade de sentir, de se importar, de reconhecer o custo do que estava fazendo. Nos raros momentos em que falou honestamente sobre sua experiência, deixou claro que matava não porque gostava, mas porque via como necessário. E que cada morte, mesmo de inimigos, deixava uma marca. Seu exemplo inspirou milhares de mulheres soviéticas a se juntarem ao combate ativo durante a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética mobilizou mulheres em números sem precedentes, não apenas em funções de apoio, mas como pilotos de caça, operadoras de tanques, infantaria de linha de frente e atiradores de elite. Muitas citavam Lyudmila como inspiração. Se ela podia fazer isso, por que não elas? Mas Lyudmila mesma era ambivalente sobre esse legado. Em entrevistas tardias, quando perguntada se encorajaria jovens mulheres a seguir seu caminho, ela hesitava. A guerra, insistia, não era lugar para ninguém, homem ou mulher. Se havia necessidade de lutar, então sim, todos deveriam estar preparados para defender seu país. Mas glorificar a guerra, romantizar o combate, isso era perigoso. A guerra era horror, não importa quão necessária.
Essa honestidade brutal sobre a natureza da guerra contrasta fortemente com muito da propaganda que usou sua imagem. Os cartazes soviéticos a mostravam heróica, destemida, triunfante. A realidade era muito mais complexa. Ela tinha medo, constantemente. Cada missão poderia ser a última. Cada vez que olhava, através da mira de seu rifle, sabia que contra atiradores inimigos poderiam estar procurando por ela da mesma forma. Viver com esse nível de tensão por meses deixa cicatrizes que nunca curam completamente. Os números finais de sua carreira militar são assombrosos quando examinados de perto. 309 mortes confirmadas em aproximadamente 10 meses de combate ativo. Isso significa que, em média, ela estava matando quase um soldado inimigo por dia. Cada morte exigia paciência, planejamento, execução perfeita. Não era simplesmente puxar um gatilho, era rastreamento, cálculo, espera, e então o momento crítico onde erro significava morte, não apenas para ela, mas potencialmente para camaradas que dependiam dela. Ela também foi ferida múltiplas vezes. Além dos ferimentos de estilhaços que eventualmente terminaram sua carreira ativa, ela sofreu ferimentos menores que tratou e ignorou, continuando a lutar. Concussões de explosões próximas, cortes de vidro e escombros, queimaduras leves de incêndios. O corpo humano pode suportar muito quando adrenalina e necessidade exigem, mas cobra seu preço eventualmente. Em suas memórias, publicadas póstumamente, Lyudmila escreveu sobre a estranheza de matar à distância. Quando você atira em alguém a 400 metros, você não vê os detalhes de seu rosto, não ouve suas últimas palavras, não testemunha a intimidade de sua morte. Há uma distância não apenas física, mas psicológica. Mas essa distância, ela escreveu, não elimina o peso. Você ainda sabe o que fez, ainda carrega cada morte. Ela também escreveu sobre os companheiros que perdeu. Soldados que lutaram ao seu lado e morreram em suas trincheiras. Atiradores que treinou e que foram mortos em suas primeiras missões. O comandante de pelotão que inicialmente duvidou dela, mas que mais tarde se tornou um dos seus maiores defensores, morto por artilharia em abril de 1942. Cada perda era pessoal, cada morte de um camarada, um lembrete de sua própria mortalidade. O fato de que ela sobreviveu quando tantos morreram era algo com que lutou pelo resto de sua vida. Sobrevivência de guerra frequentemente traz culpa complexa. Por que eu sobrevivi quando outros, talvez melhores que eu, morreram? Não há resposta satisfatória para essa pergunta. Sobrevivência em combate intenso é parcialmente habilidade, parcialmente sorte, parcialmente circunstância. Lyudmila tinha habilidade excepcional, mas também teve sorte em momentos críticos. Uma granada que caiu 3 metros à esquerda em vez de diretamente nela. Um tiro de contra-atirador que errou por centímetros. Esses momentos aleatórios determinaram que ela viveria, e outros morreriam. Quando historiadores militares estudam sua carreira, focam frequentemente nas técnicas táticas. Como ela escolhia posições, como se movia através de terreno urbano, como identificava e priorizava alvos. Esses são elementos importantes, certamente. Mas reduzir sua história a um estudo de caso tático perde algo essencial. Ela não era apenas uma máquina otimizada para matar. Era uma pessoa tomando decisões morais complexas em circunstâncias extremas. A decisão de se tornar atiradora de elite não foi tomada levianamente. Ela sabia o que significaria. Sabia que estaria matando intencionalmente, não no caos confuso de combate de infantaria, onde você dispara na direção do inimigo e espera acertar, mas deliberadamente, escolhendo alvos específicos e terminando suas vidas com premeditação. Isso requer um tipo particular de força mental que nem todos possuem. Nos campos de batalha modernos, atiradores de elite enfrentam desafios psicológicos únicos.
Estudos de veteranos mostram que a natureza íntima e deliberada de seu trabalho pode criar trauma psicológico distinto. Lyudmila nunca teve acesso a tratamento moderno para estresse pós-traumático. A União Soviética stalinista não reconhecia oficialmente a existência de trauma psicológico de guerra. Você era esperado para ser forte, para superar, para continuar servindo o Estado. Fraqueza psicológica era vista como falha de caráter. Como ela lidou com isso? Em parte através de trabalho. Depois da guerra, ela mergulhou em estudos acadêmicos, em trabalho com veteranas, em manter-se ocupada, em parte através de conexões com outros veteranos que entendiam. E em parte, provavelmente, simplesmente suprimindo e continuando como gerações de veteranos de guerra fizeram antes dos tratamentos modernos estarem disponíveis. Sua relação com fama também foi complicada. Durante sua turnê pelos Estados Unidos, foi tratada como celebridade. Multidões se reuniam para vê-la. Jornais publicavam fotos dela. Mas ela não buscou essa atenção. Foi ordenada pelo governo soviético para fazer a turnê. E embora reconhecesse a importância de construir apoio aliado, o espetáculo de tudo isso a deixava desconfortável. Havia também um elemento de exploração nisso. Ela era uma mulher atraente, o que a mídia ocidental enfatizava constantemente. Manchetes falavam sobre a bela sniper soviética, como se sua aparência fosse mais notável do que suas realizações militares. Isso a frustrava profundamente. Soldados masculinos com registros de mortes comparáveis eram tratados como guerreiros. Ela era tratada como curiosidade, sua feminilidade constantemente enfatizada como se fosse incongruente com habilidade letal. Mas ela usou essa plataforma efetivamente. Em seus discursos, não suavizava a realidade da guerra. Falava francamente sobre morte, destruição, a urgência de derrotar o nazismo. Alguns na audiência achavam suas descrições perturbadoras. Estavam acostumados com propaganda de guerra sanitizada. Lyudmila dava a eles a verdade crua, e era desconfortável. Um momento particular destacou-se. Durante um discurso em uma fábrica de armas em Illinois, um trabalhador perguntou se ela sentia remorso pelas vidas que havia tirado. Lyudmila parou, olhou diretamente para ele e respondeu que todo soldado alemão que matou era um soldado a menos tentando matar seus camaradas. Um soldado a menos queimando cidades soviéticas? Um soldado a menos executando civis? Então, perguntou a ele quantas bombas ou balas ele havia produzido para a guerra, e se ele sentia remorso por isso. O trabalhador não tinha resposta. Era um ponto válido. Guerra moderna é industrializada. Milhões trabalham indiretamente para matar, produzindo armas, munições, veículos. Mas a distância psicológica permite que neguem responsabilidade pessoal. Lyudmila não tinha esse luxo. Cada morte era direta, visível, inegável. E ela possuía essa responsabilidade sem fingir que estava fazendo outra coisa senão matar. Essa honestidade brutal sobre a natureza do que fazia pode ser perturbadora para audiências modernas acostumadas com linguagem eufemística sobre guerra. Falamos sobre neutralizar alvos ou eliminar combatentes. Lyudmila dizia que estava matando homens. Não por prazer, mas por necessidade. Mas matando, não obstante. E carregando o peso disso. Nos seus últimos anos, ela raramente falava publicamente sobre sua experiência de guerra. Quando jornalistas ou historiadores pediam entrevistas, geralmente recusava. Havia dito tudo o que tinha a dizer. Não via valor em repetir histórias para entretenimento de outros. A guerra não foi entretenimento para ela. Foi o período mais intenso e traumático de sua vida, e não via razão para continuar relembrando para benefício de estranhos curiosos. Quando morreu em 1974, a era que ela representava estava terminando. Os veteranos da Segunda Guerra Mundial estavam envelhecendo. A geração mais jovem, que cresceu no pós-guerra,
tinha apenas conhecimento acadêmico daquele conflito. Não podiam realmente compreender o que significava viver através daquilo. A escala da destruição, o número de mortos, a brutalidade absoluta, tudo isso estava se tornando história distante. Mas sua história persiste porque toca algo fundamental sobre coragem, sacrifício e o custo da guerra. Ela era uma pessoa comum que fez coisas extraordinárias quando circunstâncias exigiram. Não era super-humana. Era uma estudante universitária que aprendeu a atirar porque achou interessante, que se tornou extraordinariamente habilidosa através de prática dedicada, e que então usou essa habilidade em defesa de seu país quando a guerra veio. A narrativa de sua vida desafia estereótipos fáceis sobre guerra e gênero. Ela provou que mulheres podiam ser combatentes de elite tão efetivos quanto homens, mas também pagou os mesmos preços psicológicos e físicos que qualquer soldado de combate paga. Guerra não discrimina em seu trauma. Balas e estilhaços não se importam com gênero, nem o peso psicológico de matar. Seu legado vive em museus, monumentos, livros de história. Mas talvez mais importante, vive na memória daqueles que a conheceram, que serviram com ela, que foram treinados por ela. Para eles, ela não era estatística ou símbolo. Era camarada, mentora, amiga, alguém que compartilhou os piores momentos de suas vidas e ajudou alguns deles a sobreviver. A guerra revelou algo em Lyudmila Pavlichenko que talvez ela mesma não soubesse que existia. Capacidade para violência controlada e precisa, coragem sob fogo sustentado, determinação para continuar quando a maioria quebraria. Mas também revelou sua humanidade, sua capacidade de se importar com camaradas, seu comprometimento com causa em que acreditava, sua recusa em glorificar o que fazia, mesmo quando sociedade tentava transformá-la em heroína mítica. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!